Oi, gente, eu sou a pastora Aline Santos, eu sou pastora da Igreja Batista Atitude e eu tô aqui para falar com vocês sobre o TDAH e sobre as distrações, sobre as características marcantes desse indivíduo. Nós falamos um pouco em outros vídeos, se você não viu, volta lá, você tem que assistir os outros vídeos para você chegar até aqui e ter aí tudo que você precisa para poder entender, conhecer e ajudar esses seres tão fascinantes, mas que são um tantinho desatentos e hiperativos, né? Eu comecei falando sobre as características no outro vídeo da pessoa com TDAH, né? Nós estamos dentro de um contexto onde eu falo sobre a criança e o contexto dentro da igreja, mas a característica é da pessoa com TDAH, que isso fique bem claro, tá? O que muda são as estratégias que eu tenho que usar com a criança ou usar com o adulto, né? Ou até com o adolescente. Mas a característica, ela é única. Nas crianças podem ser um pouco mais acentuadas do que no adulto. E por que, Aline? Porque o adulto, ele sabe lidar já com seus gatilhos. Então, ele consegue disfarçar melhor ali as suas, né? As suas distrações, aquilo que te incomoda. Mas a criança não. Então, parece que é mais evidente na criança. Mas a característica é da pessoa com TDAH. Então, continuando, né, o vídeo que você tem que assistir, as características do TDAH, eu vou para o 7. A sétima característica é importante e marcante, e que é perde todos os itens necessários que anda ali no dia a dia, como documentos, chave, celular. Quem nunca, né? Você vai falar assim, eu tenho TDAH. Mas a diferença de um TDAH para uma pessoa que não tem é que isso é rotineiro. Ela perde muito. Eu não sei quantas vezes eu já perdi, meu Deus do céu, a chave, o documento. E a gente não lembra. Vaga no estacionamento. Eu acho que esse é o pior para mim, gente. Não tem um lugar que eu chegue e que eu pare meu carro e que eu não precise tirar uma foto, senão eu não consigo voltar. Eu já paguei micos assim, por exemplo, de pedir pro rapazinho da moto que fica rodando no estacionamento me ajudar a vaga. Aí ele, claro, me fala a placa. Mas eu não sei. Ah, sim, você não sabe onde parou, você não sabe a placa. E a gente fica rodando ali para poder achar o carro. Então, isso é apenas um detalhe de que a pessoa com TDAH tem muita dificuldade. Então, ela, quando é adulta, no meu caso, eu tenho que ter algumas, né, ter algumas ideias ali para me favorecer. Por exemplo, eu tiro foto para eu poder voltar para aquele lugar. Agora, vamos para o contexto de igreja. Criança. Ele perde tudo, não adianta você dar as coisas na mão dele, não adianta você querer que ele tenha ali todo... Olha só, te dei 10 lápis e no final de 2 horas e 40 minutos eu quero os 10 lápis de volta dentro daquela caixa. Provavelmente ele vai devolver 6. 2 ficou caído, 1 ele emprestou e ele vai esquecer que emprestou. Então, pensando nisso, não dê esse tipo de tarefa para eles, né? Não dê esse tipo de responsabilidade com objetos. Faça com que as coisas sejam mais leves. Sempre falo, nós somos facilitadores. Seja facilitador dessas crianças. 8. É facilmente distraído por estímulos externos ou pensamentos. Exemplo, está conversando, está ouvindo, você está ali, está ministrando para ele, você está falando sobre Pedro, você está falando sobre os discípulos de Jesus e ele está prestando atenção. Passou 30 segundos, a cabeça dele está levando ele lá para a sala do pai dele, que estava sentado, conversando com a mãe dele, um determinado assunto que ele queria ter prestado atenção. E ele vai, e aí quando ele percebe, ele volta. Só que aí ele perdeu. E aí, é o que eu sempre falo, voltar lá para os primeiros vídeos que eu falo sobre TDAH, em que eu falo sobre você usar recursos. O recurso ajuda você a manter ele ali, tá? Quando vier os pensamentos, ele, opa, você está mostrando ali uma chave, você está mostrando ali um caminho, você está mostrando ali uma nuvem. Enfim, dependendo do contexto do que você está explicando, você está mostrando ali recursos visuais. Para quê? Para que esses estímulos externos que eles vão vir, eles sejam ignorados pela própria mente, né? Por quê? Porque ele está focado ali no que você está mostrando. Mas para isso, você precisa ter um movimento naquilo que você está ensinando. Porque se ele perceber que aquilo caiu numa mesmice, que você está de uma mesma forma falando com ele, ele vai ser levado pelos pensamentos e pelos estímulos externos. Por exemplo, alguém passou, facilmente o olhar dele vai com essa pessoa e vai demorar para voltar. E nisso você estava explicando sobre a crucificação, a parte mais importante que você queria que ele ouvisse, e ele perdeu. Então, precisamos facilitar, fazer o quê? Usar recursos, toda hora, opa, aqui comigo, perceber o que está
a mente está voando, está saindo, chama para ficar com você, pede para segurar a apostila, sempre ali dando para ele funções e ajudando na sua concentração. 9, é avoado para as atividades corriqueiras, atividades do dia a dia, atividades, né, que são normais, por exemplo. Digamos que, trazendo para um contexto geral, acorda todo dia, tem o quê? Que arrumar o quarto, escovar o dente, né, fazer o devocional e descer para tomar café. Pode ser em outra ordem, mas digamos que seja essa. E aí ele vai, provavelmente, ou só escovar o dente, ou só fazer o devocional, ou só arrumar a cama para descer para escovar o dente. Por quê? Muitos comandos para as atividades deixa ele um pouco perdido. Então, o que eu explico para as mãezinhas, né? No contexto de dentro de casa. Dê um comando de cada vez. Ó, você vai acordar, você vai escovar dente e vai descer para tomar café. Ok. Depois, agora você vai subir e vai arrumar a sua cama. Um comando de cada vez. Trazendo para o contexto da igreja, não adianta, por exemplo, dentro de uma dinâmica que tem vários comandos, ele vai ficar perdido. E ele vai ficar frustrado. Sabe aquela dinâmica? Olha só, você pega, você levanta, você vai. Ele não vai pegar. Você tem que ser direto para ele. Olha só, você vai pegar essa linha reta e você vai levar essa bandeira até o outro lado, tá? Reto, direto, prático. Se você falar, você vai levar a bandeira para o outro lado, depois você vai trocar a bandeira vermelha com a verde, você vai ter que trazer ela até aqui, você vai falar para o amigo no ouvido dele. Ele já se perdeu, ele não vai conseguir. Então, ele precisa de atividades mais fáceis, diretas, sem muitos rodeios ali para que ele consiga se concentrar. E aí, dentro da igreja, geralmente as dinâmicas, a gente usa muitas crianças. Você, sabendo disso, o que você faz? Você já traz ali para ele, de repente, ó, você vai ser aquele que vai apitar, você vai ser aquele que vai marcar o chão. Dê algo direto para ele, não dê muitos comandos, muitas atividades para que ele não venha se perder. Amém? Agora vamos para o número 10. Qual é a característica número 10? A número 10, remexe ou batuca as mãos ou os pés ou se contorce na cadeira. É mais ou menos eu aqui com vocês, né? Mexo no cabelo toda hora, você vê que toda hora eu jogo pra lá, toda hora eu mexo no blaze, toda hora. E se eu pudesse, eu estaria andando e voltando, sentando e levantando. Não dá, não consegue ficar quieto. Precisa ter um movimento. Esse movimento, ele não é um desconforto para quem tá vivendo, sabe? Mas o desconforto seria se eu tivesse que ficar assim, parada, falando com você. Sem se mexer. Nossa, dá uma... Não sei explicar, mas dá algo dentro da gente que parece que a gente vai explodir. Então, isso é bem pertinente para falar com as crianças da igreja. Por quê? Porque, às vezes, isso chama a atenção das outras crianças. Nossa, ele não para de mexer. Outro dia, meu filho chegou e falou que ele tinha que ficar sem ir para a escola alguns dias. Eu falei, por quê? Porque ele estava ansioso demais e ele começou a mexer muito com as mãos. Uma estereotipia mesmo. E ele começou a mexer muito com as mãos e com os lábios. Os amigos começaram a falar, né, zoar ele, enfim. Os amigos também não sabem o que é. Então as crianças acabam zoando uma outra sem saber. É preciso explicar, não precisa esconder, é preciso explicar. As crianças conseguem entender aquilo que o amigo está sentindo, aquilo que o amigo está vivendo. Então, tanto no ambiente escolar, como no ambiente dentro de casa, como no ambiente da igreja, é preciso explicar, olha, ele mexe assim com as mãos porque ele precisa, é algo que é confortável para ele, tá? Ele está mexendo o pé assim na cadeira, por quê? Porque ele precisa. Então, olha só, não esquenta para ele não, se você quiser, bate o seu também. Enfim, brinca com as crianças, mas ensine de uma maneira leve, que tá tudo bem o amigo ser um pouco diferente e ter algumas ali características que são diferentes da dele, né? 11. Levanta da cadeira em situações em que espera que fique sentado. Então, é o que eu te falei antes. Não adianta. O TDAH, ele não vai conseguir ficar sentado aquela 1 hora que você está contando de palavra, sabe? Ele vai precisar se movimentar. Se ele vê que ele não consegue se movimentar, ele vai falar que quer ir ao banheiro, ele vai falar que quer beber água, ele vai falar que tem que falar alguma coisa no seu ouvido, ele vai falar que ele esqueceu alguma coisa, ele vai inventar alguma coisa para que ele se levante dali. Então, você já sabendo isso, o que você faz? Você dá um movimento para que ele se levante, né? Você já conhece ele, você já sabe que aquela criança tem essa característica. Então, você já deu 5 minutos ali, eu vou chamar o nosso amigo aqui, ó,
porque ele vai trazer para mim, vai me ajudar aqui nessa dinâmica, vai me ajudar aqui nesses visuais. Você vai dando esse movimento para ele, tá? Dentro desse contexto, né, o 10, o 11 e o 12, eles estão muito interligados, que é corre ou sobe nas coisas, né? Tudo isso aqui, tanto o 10 mexe com as mãos, né, se contorce na cadeira, o 11 levanta da cadeira, não consegue ficar sentado, como o 12 que corre para o lado e para o outro, estou falando do quê? Da hiperatividade. Estou falando tudo dentro do contexto da criança, que não consegue ficar quieta. Então, sabendo disso, você vai favorecer o ambiente para ele. Você vai dar movimentos para eles que te ajude. Então, assim, todo o TDAH, ele vai estar ali, né, dentro dessa característica da inquietude, da característica, né, de não conseguir ficar naquele ambiente parado muito tempo. Favorece, ajude. Lembrando sempre, dentro do contexto da igreja, nós não somos contexto de clínica. Então, nós não precisamos nos apegar a, não, eu tenho que ajudar ele porque ele precisa. Não, você não precisa nada disso. Quem vai fazer são as terapeutas. Ah, mas eu preciso que ele aprenda a ler. Não, isso ele vai acontecer na escola. Cada contexto a gente vai tratar o TDAH de uma forma. Aqui nós estamos falando do contexto igreja. O que você precisa? Que ele seja feliz, que ele tenha prazer em ouvir a palavra de Deus e que ele queira aprender sobre isso. Então não seja nem a professora e nem a terapeuta, seja a pastora que ele precisa, para que ele se sinta feliz e queira estar na igreja com a gente. Espero que você tenha gostado, comenta aqui, de repente eu não falei aquilo que você precisava e que você queria ouvir, então coloca aqui para que a gente possa gerar conteúdos, para que a gente possa responder em outro vídeo. Dá seu like, manda para geral e esteja com a gente aqui, porque coisa boa a gente precisa, né, divulgar, precisa mandar para todo mundo, pois nós precisamos que todas as igrejas vivam a inclusão na prática. Te espero até o próximo. Tchau, tchau!